Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. O assunto de hoje é a importância da integração entre o síndico e o zelador ou gestor predial para uma gestão eficaz dentro do condomínio. Qual é a sua importância? Como realizar de maneira eficaz? Como controlar? Subordinação, insubordinação? Bom, são vários assuntos. Antes de apresentar os nossos convidados, não deixe de seguir o nosso canal, compartilhar, dar o seu like e compartilhar informação de qualidade para juntos mudarmos esse segmento tão importante, profissionalizar, melhorar o segmento condominial. Temos dois síndicos profissionais de sucesso, o Alexandre Prandini. Faz tempo que você não vem no programa, bem-vindo novamente. Obrigado, mais uma vez aí estar com vocês, faz um tempinho mesmo, né? Prazer ter você aqui. E o Ricardo Montu. Grande prazer ter você novamente aqui também, Ricardo. Muito obrigado, é um convite que a gente atende sempre com muita satisfação e alegria, Ricardo. Muito obrigado. Ricardo, vou começar com você. Primeiro, a importância desse trabalho em harmonia, integrado entre o síndico e o gerente de linha, né? Que a gente pode chamar aqui, que é o gerente predial, o zelador, o supervisor, não importa a denominação, cada cidade, cada estado tem uma denominação diferente. Não tem como deixar de dizer que o zelador é o braço direito, né, do síndico. É a figura que vai te dar o suporte, as informações e são os olhos do síndico em cada pedaço do condomínio, né? Às vezes é o zelador quem vai ter informações acerca de até confidencialidade que não nos chegam no primeiro momento. Então essa integração, essa relação de confiança com o zelador, com o gerente predial, ela é de suma importância. Prandini, eu brinco em sala de aula, é uma brincadeira, mas que é verdade, que não tem síndico bom se não tem zelador bom, ou gerente predial, não importa. Porque você não está o dia inteiro no condomínio, você está ali 2 vezes por semana, 1 vez por semana, ou mesmo que você more no condomínio, mas você não está no que está acontecendo. Quem faz a coisa acontecer, dita o ritmo dentro de campo, entre aspas, é esse profissional. Então, esse trabalho em equipe, essa harmonia, essa cumplicidade é essencial para que as coisas andem, né? O zelador, ele realmente é uma figura muito importante de sincronia com o síndico, eu acho que vocês mataram bem. Tanto que a gente vê que às vezes a gente encontra condomínio com um zelador muito bom e um síndico não tão bom e o condomínio está muito bom. Mas se você inverter esse papel, você não encontra essa mesma qualidade. O zelador, ele tem um primeiro atendimento, né? A gente começa a entender, eu pelo menos entendo dessa forma. O primeiro atendimento é sempre feito pelo zelador e ele serve também como um filtro de trabalho para o próprio síndico. Então, você só consegue fazer isso de uma proximidade, o seu zelador, conseguir cadenciar a ele todo o nível de atividade que você, síndico, elenca junto com ele e fazer o acompanhamento. Não adianta também você pôr o zelador muito capacitado e não dar o acompanhamento para ele, senão ele fica com uma parte do trabalho sem apoio, né? Para todos os meus zeladores, a gente tenta fazer a melhor seleção. Para todos os meus zeladores, a gente tenta transformar o melhor ambiente de suporte que a gente pode dar. Tanto que dentro da Mr. Síndico, a gente tem lá um núcleo só de atendimento direto ao zelador, que tudo que ele precisa, ele tem um atendimento não comigo, mas com uma outra pessoa que faz um fluxo muito rápido. Ele não pode parar, ele não pode esperar o síndico, peraí que eu vou estar no condomínio, vamos olhar isso junto. Ele tem que estar bem preparado para poder desenvolver isso. O zelador também ali, ele vem mudando muito com o passar do tempo, né? A gente, assim, até os condomínios com um pouco mais de idade que a gente assume, a gente tem uma dificuldade muito grande de transformar o zelador, que o zelador é aquela figura que quebra o galho, que atende a unidade, que faz transformar ele num zelador que te dá um nível de atendimento como esse que eu estou comentando, é um trabalho bem difícil. E muitas vezes é necessária a troca, né? Porque é difícil mudar 20, 25 anos, a gente tem zeladores que estão há 20, 25 anos no condomínio fazendo daquela maneira para você fazer
essa alternância tanto dele quanto dos condôminos perante a ele é muito complicado. Você sabe que isso é uma coisa bem difícil mesmo, mas com a chegada da tecnologia nos condomínios, isso vem mudando um pouco. Não é padrão, mas vem mudando um pouco. Às vezes você consegue transformar aquele zelador em um zelador muito bom, fazendo treinamento, tem várias empresas que dão treinamento para isso, e você consegue investir nele. O problema é muito a cabeça dos próprios condôminos e dos próprios conselheiros, às vezes. Como é que o zelador atende? Quebrar aquela rotina de que ele vai resolver um probleminha nas unidades, porque toda vez que ele sai de dentro da rotina dele, vai até a unidade, por exemplo, ele está deixando de fazer ali o atendimento primário, né, o primeiro atendimento lá dentro do condomínio. Então, esse desenvolvimento junto com o zelador, eu acho que é muito importante a gente entender que é uma coisa feita em conjunto. O síndico precisa ter essa ótica, esse DNA de entendimento para poder colocar ele junto com o conselho no entendimento global para o condomínio. Queria pegar um gancho aqui no Prandini, ele falou, eu falei e ele continuou sobre a cultura, né? Tem a cultura também, uma cultura negativa no segmento condominial de pouco treinamento e pouco investimento nos profissionais. Eu sempre falo que você trabalha numa grande corporação, o cara é pós-graduado, doutorado, mestrado e está lá sendo treinado constantemente. Aí você pega um profissional, às vezes, que não teve tanta educação e você dá um treinamento, se muito, e quer que ele renda bastante. Então, a importância, Ricardo, de você qualificar esse profissional que está ali na ponta e de você também dar ferramentas para ele conseguir executar um trabalho de qualidade. Isso é interessante notar que a gente costuma perceber o zelador como uma figura de um grande jogo de cintura, né? Porque a função exige. O problema é quando o jogo de cintura supre a falta de treinamento, porque aí começa a causar transtorno, porque ele não se posiciona, ele na verdade não sabe o que fazer, então ele tenta dar aquele jogo de cintura, mas não leva a solução, né? E quando não há essa sintonia com o síndico e ele fica ali só levando uma situação no banho-maria, porque às vezes não consegue identificar de fato o problema, nem transmitir esse problema, às vezes até por medo de perder a posição, você começa a ter muito transtorno no condomínio. Então é importante o treinamento, a orientação, trabalhar junto com o zelador, trabalhar ele dentro do processo de gestão para que ele saiba efetivamente os rumos que o condomínio está tomando e efetivamente qual é o papel dele naquele condomínio, ter apoio do síndico, isso é muito importante, além do treinamento, para que ele seja apoiado nas suas decisões, no seu âmbito de competência, até mesmo para que ele não extrapole as competências, porque isso também é um problema muito grande. Sim, quando começa a mandar no condomínio. O zelador extrapola, e ele extrapola de uma tal maneira que muitas vezes acaba entrando no próprio boicote, né? Então ele se sente dono e se sente mais que o síndico, né? E ele às vezes até entra num caminho de boicotar ações da própria gestão, né? Isso tudo de uma maneira maquiada. Então é importante esse olhar profissional, esse olhar bem focado para que essa dinâmica ela seja uma harmonia para o condomínio. O Ricardo Alexandre entrou num ponto bem interessante, né? Como criar essa cumplicidade, né? Acho que isso é um ponto... Porque muitas vezes o zelador tem aquela sensação que é errada, né? É certa, um certo ponto, mas errada no contexto geral, de que o síndico não trabalha e eu que faço tudo. Realmente ele faz praticamente tudo na operação, mas essa é a função dele, né? E a função do síndico é outra, né? É a coordenação, é a decisão, são esferas realmente diferentes. Mas muitas vezes a gente vê uma passada de ponto, né? Uma coisa de querer bater de frente, ou medir forças, ou querer fazer do jeito que ele considera correto. E a própria qualificação, isso é um problema que existe quanto mais qualificado o profissional, mais ele questiona a sua gestão, né? Isso é uma coisa que vem surgindo com o tempo. Como alinhar esse ponto tão complexo? Assim, até complementando um pouco o que o Ricardo disse, eu acho que se o zelador também não tiver muito bem treinado, ele começa, para o síndico profissional principalmente, começa a gerar muita demanda para o próprio síndico. Se
tivermos que começar a responder coisas que quem teria que fazer é o zelador, isso é um retrabalho grande para a gente também. Um ponto muito importante é assim, a sincronia com os zeladores, síndico e zelador, na minha opinião, ela inicia a partir do momento que você dá o suporte para ele necessário. O zelador, teoricamente, se ele é um zelador, ou seja, já teve uma vivência... O zelador é uma figura que sempre teve vivência em condomínio. Ninguém vira zelador vindo de um outro ramo. Ele tem que ter acompanhado o condomínio de alguma forma. Quando ele se torna um zelador, meio que já entende que a parte do trabalho ele já vai executar. O síndico dando suporte para ele também, porque existe um teto de limite que o zelador vai conseguir tratar os assuntos. Daí para frente, quem trata é o síndico. Um exemplo que eu dou bastante para os meus zeladores é, você vai no atendimento ao morador até o momento que você entende que vai existir o atrito. Você nunca entra em atrito. O atrito, quem lida sou eu. Então, qualquer assunto polêmico, quem trata é o síndico. Porque a gente tem mais jogo de cintura, porque ele também está no dia a dia ali. Acaba sendo quase o mesmo conceito de você ter um síndico orgânico ou um síndico profissional. O zelador não pode ter um atrito com o morador porque ele está convivendo com ele, ele pega o elevador com ele, vai conversar com ele, acaba sendo quase a mesma coisa. Então você precisa primeiro dar essa proteção para ele. E segundo, ter a vivência. Aí é uma questão assim, síndico, na minha opinião, é um pouco de treinamento, mas um pouco também de perfil da pessoa, né? Você precisa entender até onde... Síndico ou zelador, você tá falando? Não, síndico mesmo. Você entender até onde você vai levar o seu zelador. Você precisa entender até que suporte você precisa dar para cada zelador. E aí a gente tem diversos segmentos de condomínio, onde cada condomínio vai ter um perfil de zelador. Às vezes você tem um zelador de 16 unidades de altíssimo padrão, por exemplo, você precisa ter um zelador ali que tem um atendimento diferenciado, ele vira quase um concierge ali no ambiente do condomínio. Você né? precisa encaixar a peça certa no tabuleiro certo. Então, não adianta então você pegar um perfil, né, de concierge e jogar num perfil de um alto fluxo, por exemplo, você vai ter então, é um pouco do entendimento de cada condomínio do que você precisa colocar. Essa questão da peça certa, eu acho que é a chave real de tudo. E você falou, e tem um outro ponto que eu vou agregar, que é o seguinte, às vezes aquele perfil, então você identificou que o Ricardo tem um perfil para alto padrão, por exemplo. Às vezes você colocou, e ali ele não se adapta com aquelas pessoas, né? Você precisa entender também porque, Exato. E às vezes se adapta em outro. A gente precisa, e saber a hora de trocar, ou saber a hora de peitar, né, de segurar, quer dizer, é importante, você precisa ter esse feeling como gestor para que a coisa ande de maneira eficaz. Né? E a figura zeladora é tão importante que hoje, se a gente tiver procurar um zelador, a gente tem dificuldade. Então, e a gente tem nos nossos grupos de síndico profissional, de quantas vezes a gente vê as pessoas procurando zeladores, né? Você tem algum currículo, alguém de confiança, olha a palavra, alguém de confiança. Sim. E aí a gente tem a identificação de que realmente esse perfil zelador é uma coisa que está acabando muito. Eu venho falando bastante com os zeladores exatamente a questão que eu sempre falo nos programas, enfim, falo aí na mídia de uma forma bem massiva. O condomínio tem uma demanda tão grande para síndico profissional e zelador bom que a gente vai nunca conseguir suprir, porque via de regra a gente pega condomínio que precisa trocar zelador, e você identifica que precisa trocar zelador. É a primeira coisa que você identifica num condomínio que está indo operacionalmente ruim. E aí tem um problema que é achar bom zelador para substituir. Muito. Tanto que hoje tem algumas empresas que estão até se focando um pouco mais em zeladoria para tentar entregar esse produto, tentar entregar esse perfil. Que é muito importante. Que é muito importante. Eu quero entrar no segundo bloco com vocês em alguns outros pontos. Eu quero entrar mais na questão de você ser um suporte para esse zelador, de você ter que ser a blindagem dele muitas vezes, porque não adianta ele tomar a frente se você não está suportando ele por trás. A questão de supervisão e monitoramento, que também é crucial para andar. E questão de responsabilidade, até que ponto, até qual é o grau que a gente deve delegar. E por fim, um assunto polêmico, a questão também de corrupção. A gente sabe que, infelizmente, o zelador é muito ofertado na questão de corrupção e alguns acabam caindo, tanto na questão imobiliária, como na questão de prestador de serviço. E aí, como que a gente deve se portar para inibir esse tipo de coisa? Vão pensando aí, são alguns assuntos, alguns polêmicos, vocês já me respondem. E vocês que estão em casa, sexta-feira, essas respostas e muito mais.
Até lá.